do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula desse nosso período de quarentena? Vamos lá! Hoje nós vamos estudar uma forma geométrica, um polígono primitivo, um dos polígonos mais primitivos e um dos mais simples para ser estudado. O nome dele é triângulo. Aonde nós vemos triângulo? Onde encontramos triângulo? Qual é a funcionalidade dele? O que significa ser um triângulo? Quais são as suas classificações? Hoje nós vamos ver e aprender cada termo desses aí que eu falei para vocês, ok? Então preste muita atenção nessa aula e antes de mais nada, dá uma pausa no vídeo antes de começar, corre lá, busca seu livro didático e acompanhe comigo a nossa aula. Beleza, pessoal? Então, prontos para a aula? Vamos lá? Valeu! Então, galerinha, vamos lá. Triângulos. A primeira coisa que a gente vai saber é o que é um triângulo. Vamos à definição. Nós temos ali a primeira definição. No plano, o triângulo é uma figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por três segmentos de reta, que concorrem 2 a 2 em três pontos diferentes, formados por lados em ângulos internos que somam 180 graus. Então vamos lá, três segmentos de reta. Então são três retas, ok? Limitados por três pontos. Esses pontos, uma coisa muito interessante, é que vocês vão ver isso lá na frente, quando você estiver lá pelo segundo, terceiro ano, mas eu vou adiantar para vocês. Para nós formarmos um triângulo, nós precisamos que esses três pontos não estejam alinhados. Imagine, nós temos um ponto aqui, pum, pum, pum. Três pontos alinhados formam uma reta. Então esses pontos não podem estar alinhados para nós formarmos um triângulo. E a soma dos ângulos internos dele, sempre que você somar o valor dos ângulos internos do seu triângulo, tem que dar 180 graus. Agora vamos para a definição que está no dicionário. Na geometria, um triângulo é um polígono de três lados, trilátero. Então, triângulo, três lados, três, ângulo, três ângulos, ok? E trilátero, três látero, lados, três lados. E assim por diante. Ok? Então nós temos alguns exemplos de triângulos aqui. Lembra daquele triângulo que nós conhecemos em sequências, que você vai colocando vários triângulos dentro de outros e formando vários triângulozinhos? Está aqui um GIF dele. E nós também ali um outro tipo de triângulo. Então note qual é a semelhança entre eles. Os três têm três lados, três pontos, três vértices que não estão alinhados, e assim por diante, três ângulos, ok? Então agora nós vamos para a classificação. Então, dentro dos triângulos, existem infinitos triângulos, existem infinitos polígonos triláteros, com três lados. Agora nós vamos aprender a classificação deles, conforme a sua angulação, conforme o número de lados, ou conforme o tamanho dos lados, a angulação e o tipo de ângulo que está nele. Então, primeiro nós vamos lá, classificados utilizando os primeiros critérios. Primeiro, quanto à medida dos seus lados. Então, um triângulo que tem os três lados diferentes entre si, ele é chamado um triângulo escaleno, quando os lados são totalmente diferentes. Então, veja só, aqui eu coloquei um risquinho, quer dizer que esse um risquinho é diferente desse de 2, que é diferente desse de 3. Três lados diferentes, escaleno. E agora nós vamos para os triângulos que têm dois lados iguais. Triângulos com dois lados iguais são chamados triângulos isósceles. Então veja só aqui, ó. Esse lado que tem um risquinho é igual a esse lado que também tem um risquinho. Os lados são congruentes entre si, ok? Então, dois lados iguais, o triângulo é chamado isósceles. E o terceiro triângulo, equilátero. Equi vem da palavra igual, congruente. Equi, igual, látero, lados. Então, equiláteros, lados iguais. Então, quando os três lados são iguais, esse triângulo é chamado triângulo equilátero. Quando os três lados são congruentes, possuem o mesmo valor. Note, ó, um risquinho, um risquinho, um risquinho. Os três lados são iguais. E agora, quanto à medida dos seus ângulos. Vamos lá. Primeiro, quando um triângulo possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado triângulo retângulo.
Quando todos os seus ângulos de um triângulo for menor do que 90 graus, é chamado triângulo acutângulo. Acutângulo, vejam só, todos os ângulos são menores do que 90 graus. E por fim, nós temos o triângulo obtusângulo, quando o seu ângulo é maior do que 90 graus. Quando você tem um ângulo obtuso dentro de um triângulo. Então vejam só, o nosso ângulo obtuso aqui, 123 graus. Então esse triângulo obtusângulo. Triângulo retângulo, triângulo acutoângulo e triângulo obtusângulo. Além dos lados e ângulos, existem outros elementos do triângulo como as alturas. Então agora a gente precisa determinar essas alturas. Como nós fazemos a determinar a altura? A altura de um triângulo é um segmento perpendicular a um lado e ao seu prolongamento, que tem por extremo o vértice oposto do lado. Então a gente vai prolongar um segmento de reta dentro de um triângulo e isso vai determinar a altura. Então vamos aqui no primeiro caso. O segmento de reta seria essa linha tracejada do ponto C até o segmento AB, formando um ângulo de 90 graus. Então, o vértice oposto ao lado OB. Agora, professor, mas pode ser um vértice oposto ao lado AC? Pode. Quem que é? O vértice B. Professor, mas essa altura 2 é igual à altura 1? Sim. A mesma altura 2 aqui desse mesmo triângulo é igual à altura 1. Basta você traçar um vértice, um segmento de reta ao vértice oposto e você vai colocando esse valor no meio. Cortando esse segmento de reta no meio, você vai ter o valor da altura, que é o mesmo que se você fizesse esse aqui. E por fim nós temos ali o vértice A, que é oposto ao lado BC. Também tem o mesmo valor do lado. O lado 1, lado 2 e o lado 3, a altura 1, 2 e 3, são os mesmos valores. Então, se vocês quiserem, peguem lá na apostila de vocês, pegue uma régua e faça a medição desses valores de lado. E notará que os valores serão os mesmos. Então, agora nós também temos ali como medir a altura de um triângulo retângulo. Veja como são representadas as alturas do triângulo retângulo. Então, nós temos aqui a altura 1, a altura 2 e a altura 3. Nesse caso aqui, as alturas têm valores o que? Diferentes. Então, tome cuidado. No caso anterior, as alturas são iguais, mas nesse caso, as alturas são diferentes. Notem aqui, ó, a altura 1, ela é muito menor que a altura 2. Olha o tamanho da altura 2. E a altura 3, talvez a altura 3 tenha o mesmo valor que a altura 1, mas vocês têm que fazer a medição para verificar isso, ok? Nesse caso, as alturas não são iguais. E aqui num triângulo obtusângulo, como que funciona o triângulo obtusângulo? A gente tem a altura 1, partindo do vértice B do ângulo obtuso até o outro segmento de reta. Nós vamos ter a altura 2, que será o prolongamento. Nós vamos prolongar formando um ângulo aqui de 90 graus. E a altura 3 também nós fazemos esse prolongamento, formamos um ângulo de 90 graus e nós temos o valor da altura 3. Professor, são iguais? Nesse caso também não são iguais. Vale aquela regra das alturas 3 para triângulos actoângulos. Agora, nesse momento, pegue seu livro didático na página 43 e acompanhe a resolução dos exercícios. Vamos lá. Primeiro, número 1, com o auxílio do esquadro, da régua e esquadro, faça o que se pede. Primeiro, letra A, trace uma reta R paralela a AC por D, que passe pelo ponto D. Então, vamos traçar. Tracei uma reta paralela aqui no ponto do segmento AC, passando por D. B, trace uma reta S perpendicular a C, passando por A. Vamos fazer uma reta perpendicular que forma um ângulo de 90 graus, passando por A. C, trace uma reta T paralela a BD, passando por C. Opa, tracei aqui. Agora, D, trace CD, um segmento, e pinte o polígono BCD. Então aqui, tracei, e agora eu vou pintar esse polígono. Opa, pintei. Agora, como podemos classificar o triângulo formado quanto à medida dos seus lados e a medida dos seus ângulos? Primeiro, é um triângulo escaleno. Os lados são diferentes. Vocês vão pegar uma régua e vão verificar isso. E como os três ângulos são menores do que 90 graus, nós temos um triângulo actoângulo.
Marque P na intersecção das retas RS, marque G na intersecção das retas RT e responda qual é o nome do polígono. Então a gente marcou aqui P, e qual que é o nome desse polígono aqui? Esse polígono aqui todo, ele é um polígono quadrilátero, tem 4 lados. Vejam só, esse polígono aqui tem 4 lados, então ele é quadrilátero. Agora resolvendo o exercício número 2. Considere que os triângulos a seguir foram construídos em malha quadriculada com quadrinhos de 1 cm de lado. Letra A. De acordo com os triângulos, preencha a tabela. Aqui vocês também podem pegar a sua régua para verificar o tamanho dos lados. Mas vamos analisar o primeiro aqui. O primeiro triângulo, olha, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui. Então já tem um pouco mais de quadradinhos. Então ele pode ser escaleno ou isósceles. Aqui nós temos que fazer da seguinte maneira: pegar uma régua e medir. Se tivesse numa linha reta, eu conseguiria verificar o tamanho. Porém, como está na diagonal, é preferível que vocês peguem uma régua e façam esse exercício aqui para medir os lados. Mas aqui, quanto à classificação, eu já peguei na minha apostila e fiz com a minha régua. Então vamos lá, o triângulo ABC, que é esse primeiro triângulo, o triângulo ABC, que é esse primeiro triângulo, vamos ver o tamanho dele. Então o que ele é? Classificação quanto à medida de lados. O triângulo ABC é um triângulo que escaleno, que todos os lados são diferentes. Façam com a régua e verifiquem. O segundo triângulo DEF, ele é um triângulo equilátero, que todas as medidas são iguais. Então vocês vão verificar se todas as medidas são iguais através da régua na casa de vocês. E o último, GHI, é o triângulo isósceles, onde tem duas medidas iguais. Agora, quanto à medida dos ângulos. Então, nesse primeiro triângulo, nós temos esse quadradinho aqui, que podemos colocar uma bolinha, que ele é o que? Um triângulo retângulo, possui um ângulo de 90 graus. E nos outros dois triângulos, que são iguais, basicamente, né, os ângulos são menores do que 90. Como é chamado um triângulo que tem ângulos menores do que 90? Acutângulo. Todos os ângulos são menores do que 90. Agora, o exercício letra B e letra C da apostila, vocês vão realizar aí em casa, ok? E agora nós vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 é um mosaico que foi construído somente com triângulos. Identifique-os colorindo com cada um conforme a legenda. Utilize uma cor diferente para colorir cada quadradinho. Então nós temos aqui um triângulo escaleno, acutângulo, lados diferentes e com ângulos menores do que 90. Um triângulo isósceles, acutângulo, dois lados iguais com ângulos menores do que 90. Equilátero, todos os lados congruentes entre si, iguais, né? E acutângulo menores do que 90. Isósceles e retângulo, possuímos um triângulo com dois lados iguais e com uma medida que é 90 graus de ângulo. Escaleno, obtusângulo, então um triângulo aí com os três lados diferentes e ou com ângulos obtuso. Isósceles, dois lados iguais e um valor maior, e escaleno, retângulo. Então, eu já fiz aqui, vocês vão fazer do mesmo jeito, vão usar a cor que vocês quiserem, mas o meu ficou dessa maneira aqui. Eu usei amarelo, usei o azul, o rosa, o roxo, o verde, o vermelho e o laranja, e consegui chegar a essa forma pintada aqui do meu mosaico. Então, vocês vão fazer conforme as coisas que vocês quiserem. Essa é somente uma sugestão, mas está aqui o gabarito dela. Pessoal, agora quero desejar a cada um de vocês bons estudos, que vocês estudem, se esforcem, façam os exercícios, tirem foto, anotem, aí nós vamos fazer a correção durante as aulas Zoom. Mas é preciso que vocês estejam lá durante as aulas Zoom. Ok, pessoal? E eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. A atividade é o livro da página 29 do livro de atividades de você, exercícios 29, 28 e 30. Esses três exercícios são referentes a triângulos. Qualquer dúvida, anote no seu caderno e não pergunte durante as aulas Zoom. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, deixe o seu like e nós se vemos até a próxima aula. Valeu, galerinha!